Dando continuidade ao nosso estudo, no primeiro bloco nós iniciamos falando aí sobre, terminamos, né, aliás, falando sobre as privilegiadoras, que são o motivo de relevante valor social e o motivo de relevante valor moral. E agora passaremos a falar sobre o homicídio qualificado. Com base no tipo fundamental descrito no caput do artigo 121 do Código Penal, o legislador ele agrega ali circunstâncias que elevam em abstrato a pena do homicídio. O homicídio qualificado ele encontra-se previsto no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. A pena passará a ser de reclusão de 12 a 30 anos. A pena do homicídio simples, né, vale-se citar que é de 6 a 20 anos, e ela é sensivelmente aí majorada nesse contexto. E aí, para-se uma análise melhor das qualificadoras, o parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal contém 7 incisos, e que são as 7 qualificadoras. O inciso 1 e o inciso 2 relacionam-se ao motivo do crime. Qual foi o motivo ali elencado para se cometer o crime? Embora não exista motivo para tirar a vida de outra. O inciso 3º e 4º dizem a respeito aos meios e os modos de execução elencado ali nesse contexto. O inciso 5 refere-se à conexão, à finalidade aí almejada pelo agente. O inciso 6º vincula ao sexo da vítima e também ao motivo do crime. O inciso 7º liga-se ao delito cometido, né, contra integrantes do órgão de segurança pública ou a pessoas a eles vinculado pelo casamento, pela união estável ou também pelo grau de parentesco, tá certo? Então, vamos à primeira análise aqui da mediante paga ou promessa e recompensa por outro motivo torpe ali elencado. O homicídio realizado mediante paga ou promessa de recompensa, ele é denominado o homicídio do mercenário ou sicário, como queiram. Trata-se de crime de concurso necessário ou de plurissubjetivo, né, que é o número de agentes é obrigatório nesse contexto, posto que deverá ser necessariamente a figura do mandante do executor. Nessa modalidade, o executor pratica o crime, o crime movido pela ganância do lucro, e quer dizer que o quê? Que a troca de alguma recompensa prévia ou expectativa do recebimento ali é o matador profissional, o verdadeiro sicário. Trata-se de concurso necessário ou bilateral, né, por qual é indispensável o quê? A participação de no mínimo 2 pessoas, ou seja, o mandante, o executor. É aquele que paga ou promete uma futura recompensa ou aceita praticando o combinado, conforme ensinado aí por Rogério Sanches. Na paga, o recebimento é prévio, tá? O executor recebe essa vantagem e depois ele pratica o homicídio. Incide essa qualificadora e o sujeito recebe somente, vai incidir a qualificadora, mesmo se o agente aí, o executor, recebe parte do valor acertado aí com o mandante. Já na promessa de recompensa, o pagamento é convencionado para o montante posterior à execução do crime. E aí, senhores, nesse contexto, devemos fazer uma interpretação analógica para o motivo torpe. O legislador ele faz o uso dessa interpretação analógica, né? O dispositivo encerra uma fórmula causística mediante paga ou promessa de recompensa, seguida de uma fórmula genérica, ou seja, ou por outro motivo torpe. Ele deixa nítido aqui que paga e promessa de recompensa encaixam-se no conceito de motivo torpe, no que outras circunstâncias de igual natureza são impossíveis de serem definidas taxativamente pela lei, em abstrato, são provável ocorrência prática. Qual a natureza da paga ou da promessa de recompensa? E aí, para que parte da doutrina parte do seguinte princípio: a recompensa ela deve ser de natureza econômica,
né? Enquanto outra parcela define aí defende, né, nesse contexto, de que pode ser qualquer natureza, até mesmo a de fim sexual. Prevalece-se um entendimento que deve ser necessariamente econômica, né, de valores de fins lucrativos, financeiros. Entende-se como motivo torpe ou vil, ignóbil, repugnante, objeto, quase sempre espalhado dentro desse contexto de ganância. O legislador ele contemplou exemplos de torpeza, né, e encerrou elencando a abertura por outro motivo torpe, utilizando aí essa interpretação analógica, seguida de uma forma gerética. Desse modo, nós contemplamos que o inciso trabalha com a interpretação analógica, exemplos seguidos de encerramento genérico. Cumpre destacar que não fere o princípio aqui da legalidade. A jurisprudência majoritária entende a qualificadora é aplicada tanto para o mandante quanto ao executor, e corrente majoritária defende que ela só deveria ser aplicada ao executor. Uma primeira corrente entende que essa qualificadora abrange somente o executor, salvo o mandante também, salvo se o mandante também ele agir com essa torpeza. Uma segunda corrente, a qualificadora se aplica somente ao executor e também ao mandante. É a corrente que prevalece no momento. Segundo o informativo dos tribunais superiores, do STJ, incide a qualificadora do motivo torpe ao mandante do homicídio de mercenário. O reconhecimento da qualificadora paga ou promessa de recompensa em relação ao executor do crime de homicídio mercenário não qualifica automaticamente a relação do mandante. Nada obstante, possa incidir aí no referido dispositivo, no caso concreto, que ele seja torpe. Segundo a sexta turma do STJ aí, da relatoria do ministro Rogério Schetti. E o STJ ele já decidiu no sentido que ele fala que a paga ou promessa de recompensa é de caráter pessoal e é incomunicável automaticamente aos coautores do homicídio. No entanto, há a proibição de que circunstâncias se comuniquem entre o mandante e o executor, caso o motivo aí que levou o mandante a encomendar a morte tenha sido motivo torpe. É desprezível ou repugnante, né? Em outras palavras, o mandante poderá responder pelo inciso 1º do parágrafo 2º do Código Penal, se encomendar a morte da vítima seja algo torpe. Exemplo, encomendou a morte para ficar com a herança da vítima. Exemplo, né? Aqui nós vamos entender que, por outro lado, o mandante, mesmo tendo encomendado a morte, não responderá pela qualificadora caso fique demonstrado que a sua motivação era torpe. Exemplo, o homem contrata pistoleiro para matar o estuprador da filha. Nesse caso aqui, o executor responderá por homicídio qualificado e o mandante responderá por homicídio simples, podendo até mesmo ser beneficiado pelo privilégio. Outro informativo diz que o motivo torpe, quanto ao motivo torpe e o feminicídio, inexistência de bis in idem, né? Então aqui não caracteriza o bis in idem a qualificadora do motivo torpe e do feminicídio no crime do homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, porque o feminicídio e a qualificadora é de ordem objetiva. Vai incidir sempre se o crime estiver atrelado à violência doméstica familiar propriamente dita, enquanto que a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos e às razões que o levaram o indivíduo aí a praticar o delito, tá certo? Esse é um julgado do ministro Nefi Cordeiro, lá da sexta turma do STJ. Homicídio e motivo fútil. Outra qualificadora. Não há motivo fútil se o início da briga entre a vítima e o autor ficar provado que o homicídio ocorreu realmente por conta de eventos posteriores
que decorreram uma briga inicial. Se ficar provado que houve uma briga anterior, né, entre os elementos, então estará descaracterizado o motivo fútil. É o caso concreto, eu trago para os senhores no material de apoio, né, informativo 716 e o informativo 525 do STJ. O informativo 716, ele fala: a vítima iniciou uma discussão, né, por causa de uma mesa de bilhar, a discussão era boba, insignificante e leva a matar alguém por isso, né, é homicídio fútil. Segundo restou demonstrado nos autos, o crime não teria decorrido da discussão, mas sim de um comportamento agressivo da vítima, né? A vítima, no início do desentendimento, poderia deixar o local, mas preferiu enfrentar os oponentes, ameaçando-os, inclusive, aí, dizendo que chamaria terceiros para resolver o problema. Logo, a partir daí, os agentes mataram a vítima, não mais por causa da mesa de sinuca, e sim por conta dos fatos que ocorreram em seguida. O evento morte decorreu da postura assumida pela vítima, de ameaça e do seu enfrentamento. E aí está o informativo para vocês darem uma boa lida nele aí. E aí o informativo 524 diz: se o fato surgiu por conta de uma bobagem, mas depois ocorreu uma briga. Tal circunstância pode vir descaracterizar o motivo fútil aí. Kleber Masson, ele forneceu um exemplo para nós, né? Depois de uma discussão de futebol, A e B passaram a proferir aí diversos palavrões, um contra o outro. Em seguida, A cospe na face de B, que imediatamente saca o seu revólver e contra ele atira matando. Nada obstante o início do problema seja fútil, a discussão de futebol, a razão que levou à prática da conduta do homicida não apresenta característica, né? Vale ressaltar que a discussão anterior entre a vítima e o autor do homicídio, por si só, não afasta a qualificadora do homicídio fútil. É preciso verificar uma situação concreta para chegar ao deslinde da causa. O informativo 524. Motivo fútil e homicídio decorrente da prática de racha não incide a qualificadora do motivo fútil. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. STJ, sexta turma, no HC 307.617, da relatoria do ministro Nefi Cordeiro. Quanto ao emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar o perigo contra a vítima. O veneno é a substância de origem química ou biológica capaz de provocar a morte quando introduzida no organismo humano. Cumpre destacar, senhores, determinadas substâncias são inócuas para as pessoas em geral, podem ser tratadas como veneno, nesse caso, sejam aptas a levar à morte em razão de alguma doença ou como resultado de eventual reação alérgica. Exemplo, injetar glicose em diabético ou ministrar anestésico em alérgico, de modo a nele provocar um choque anafilático. Segundo Rogério Sanches, o veneno ele consiste em qualquer substância biológica ou química, animal, mineral ou vegetal capaz de perturbar ou destruir funções vitais do organismo humano. O açúcar, por exemplo, né, é empregado em face de um diabético, pode ser considerado um veneno. Cumpre observarmos aqui que para caracterizar a qualificadora do venicífio, né, do benefício, é imprescindível que a vítima desconheça nela se está sendo ministrada a substância letal. Prevalece aqui o entendimento que o veneno só qualifica quando a vítima não sabe o que está sendo ingerido. E sem conhecimento do ofendido, o veneno representaria o meio insidioso. Exemplo, colocar veneno no chá da vítima. De outro lado, se for utilizado com violência, um sofrimento exagerado, estará caracterizado o meio cruel. Exemplo, injetar um veneno em seu sangue. O homicídio praticado por ingestão de veneno é denominado beneficídio, tá? Beneficio, tá? Nesse contexto,
fogo é o resultado da combustão de produtos inflamáveis, da qual decorre calor e luz, em geral é de meio cruel. Exemplo, queimar a vítima até a morte. O explosivo é o produto com a capacidade de destruir objetos em geral, mediante aí a denotação e a estrondo. Asfixia é qualquer meio para impedir a respiração. Consiste na supressão da função respiratória. Asfixia mecânica, ela pode ocorrer aí dos seguintes meios: estrangulamento, esganadura, sufocação, enforcamento, afogamento, soterramento, impressamento mecânica. A tóxica é o meio de uso de gás asfixiante ou inalação ou confinamento. A tortura é a imposição de sofrimento desnecessário. Para Kleber Masson, tortura é qualquer ato pelo qual, dores e sofrimentos agudos, físicos e mentais. No homicídio qualificado pela tortura, existe dolo de torturar e também de matar. Tortura é utilizado como meio de execução. O homicídio qualificado pela tortura caracteriza de forma dolosa, pela morte dolosa. Tortura é meio cruel para provocar a morte da vítima, causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento físico e mental. Esse crime é de competência do tribunal do júri. Já a tortura com resultado morte da lei 9.455, artigo 1º e parágrafo 3º, é crime essencialmente preterdoloso. O sujeito tem o dolo de torturar a vítima, e há dolo na conduta antecedente e culpa em relação ao resultado agravador. Esse crime é de competência do juiz singular. A traição, emboscada ou meio, mediante dissimulação ou outro meio, outro recurso que resulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O homicídio será qualificado pelo modo de execução na prática da conduta delitiva. A traição, a emboscada, a dissimulação são apenas exemplos que dificultam a defesa do ofendido. Traição é o ataque desleal, por exemplo, atirar a vítimas pelas costas. A traição é marcada pela deslealdade. O agente se vale da confiança que tinha com o ofendido. Para Kleber Masson, ele explica que a traição é a relação entre confiança e ao crime, ao preexistente ao crime, e o sujeito dela que se aproveita para executar. Emboscada pressupõe o ocultamento do agente que ataca a vítima pela surpresa. Emboscada é essa tocaia, aguardo escondido em determinado local, essa promessa, essa passagem da vítima para matá-la quando ali passar. Pode ser praticado tanto na área urbana, bem como na área rural. Dissimulação, o agente ele oculta a sua real intenção. Para Masson, essa dissimulação é a atuação disfarçada, hipócrita, que oculta a intenção do agente. Outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido é a fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação. Não se aplica a qualificadora do recurso que torna impossível a defesa do ofendido quando a vítima é criança ou pessoa enferma. A idade da vítima, torna o crime qualificado? Poderíamos fazer essa pergunta? Registramos que a idade da vítima, por si só, não possibilita a aplicação da presente qualificadora, portanto, constitui uma característica da vítima e não um recurso procurado pelo agente. O fato da vítima ter mais de 80 anos de idade ou 2 anos de idade não induz a aplicação da qualificadora do recurso que impossibilitou ou torna dificultosa a defesa do ofendido. Para assegurar a ocultação, vantagem ou impunidade de outro crime. O homicídio ele qualifica pela conexão, poderá ela ser teleológica ou consequencial. A doutrina subdivide a conexão em teleológica, que é o homicídio praticado para assegurar a execução de outro crime, um crime futuro, e consequencial. O homicídio ele visa
assegurar a ocultação ou a impunidade ou a vantagem de outro crime aí no passado. A conexão teleológica, o homicídio, ele é praticado para assegurar a execução de outro crime. O sujeito, ele mata alguém e depois pratica outro delito. Exemplo, matar o segurança de um empresário para em seguida sequestrá-lo. Essa conexão sequencial, a conexão consequencial, por sua vez, é a qualificadora em que o homicídio é cometido para assegurar a ocultação. Essa conexão teleológica, o agente, ele mata para assegurar a execução de outro crime. Exemplo, A mata o segurança para estuprar o artista B. Outro exemplo aqui, uma observação que eu faço aqui é o seguinte: o crime de homicídio será qualificado ainda que o crime futuro não aconteça. E outra observação que eu faço é que o seguinte: o futuro não precisa necessariamente ser praticado pelo homicida. Na conexão consequencial, nós vimos na conexão teleológica, o crime será qualificado ainda que o futuro não aconteça. E também não precisa necessariamente ser praticado pelo homicida. E já na conexão consequencial, o agente ele mata para assegurar a ocultação ou impunidade ou a vantagem de outro crime que já aconteceu. Exemplo, ele mata a testemunha de um crime passado em figura com o suspeito. Cumpre destacarmos aqui que o crime passado não exige identidade de sujeito ativo com o homicídio nesse contexto aqui. Então, para que você entenda, nessa conexão teleológica, ela visa sempre o futuro. A conexão consequencial, ela visa o passado. Chegamos ao final desse bloco, passaremos no próximo bloco, nós falaremos sobre o feminicídio, no terceiro bloco, e no quarto bloco falaremos sobre o homicídio funcional.